No Esporte Mais de hoje, vamos falar de Copa do Brasil, um bate-papo descontraído sobre Brasileirão, notícias dos clubes menores e das cidades e internacionais. Não perde, porque hoje está começando mais Esporte Mais. Depois de empatar em 0-0 contra o América Mineiro fora de casa, o Fluminense tem pela frente o time do Avaí no domingo às 19 horas. O clube, nesta semana, promoveu uma ação muito bacana. Pela primeira vez, um grupo de sócios torcedores visitou o CT Carlos Castilho. Confira a matéria completa na TV oficial do clube com Cláudia Magalhães. Muitos tricolores já desejaram conhecer o CT Carlos Castilho, não é mesmo? Então se liga, a partir de agora é possível. Esse desejo virou realidade para 15 sócios que resgataram o benefício no programa de pontos do Novo Sócio Futebol. Cada um teve direito a levar um acompanhante para esse dia inesquecível que começou em Laranjeiras. Da sede histórica, seguiram para o CT no ônibus personalizado do Flusão. E aí, vocês estão ansiosos? Sim! Olhares curiosos e a euforia eram nítidos na chegada. Os tricolores conheceram a piscina, passaram pela academia e observaram cada detalhe dos departamentos de fisioterapia e fisiologia. Os torcedores ficaram impressionados com a estrutura, os equipamentos e todo o suporte oferecido aos atletas. É uma estrutura nitidamente de primeiro mundo e os torcedores que acompanham mais, que é o meu caso, as primeiras fotos, os primeiros vídeos, até primeiras reportagens assim, da imprensa mesmo, as imagens do CT de antes, do início, e lá daquela história toda quando foi inaugurado, para agora, tipo, é um novo CT muito mais completo, uma estrutura tipo assim, que dá um suporte bem amplo mesmo para os jogadores. O passeio não parou por aí. Eles ainda conheceram os 3 campos de treinamento, as instalações do departamento médico, as salas administrativas, o auditório e a sala de imprensa, onde até se aventuraram em entrevistas. A experiência aqui foi bem legal, hoje poder conhecer toda a estrutura do clube, onde os jogadores treinam, onde eles convivem no dia a dia, onde eles se relacionam também, onde é feita a preparação, para os jogos, os grandes jogos, campeonatos. Eu fiquei realmente impressionada. Queria agradecer até essa oportunidade de poder conhecer o CT. Realmente fiquei muito feliz. Gerente operacional do CT e responsável por mostrar cada detalhe aos sócios durante a visita, Gustavo Ribeiro destacou a importância de um dia como esse. É uma experiência, acho, bem legal. É uma experiência que eu, como tricolor, eu sei o quanto isso é importante. E se eu não estivesse trabalhando no clube, eu sei o quanto eu estaria ansioso para fazer isso, como torcedor. Foi bem legal, porque é um ambiente que a torcida não tem acesso. E a gente pode mostrar como é que é o dia a dia do futebol e conseguir mostrar para ele o que foi feito. Assim, desses 3 anos de gestão, o que a gente conseguiu evoluir. Curtiu o Tricolor? Então não perca tempo. Associe-se já em nense.com.br. Acumule pontos e tenha essa e outras experiências. Valeu! A chegada do técnico Dorival Júnior ao Flamengo não foi das melhores. Derrota para o Internacional fora de casa. Mas o retorno do técnico ao Maracanã na última rodada contra o Cuiabá mostrou que o Flamengo pode sim ser melhor na temporada. O time tem pela frente o Atlético Mineiro no próximo domingo, fora de casa pelo Brasileirão, prévia do grande confronto de quarta-feira pela Copa do Brasil. Para este domingo contra o Atlético Mineiro, o primeiro confronto antes da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior tem problemas. Bruno Henrique se lesionou na partida contra o Cuiabá e pode não voltar a jogar na atual temporada. Mas também tem algumas soluções
que podem chegar ao elenco rubro-negro. Dorival deu ok e Everton Cebolinha pode ser anunciado como jogador do Flamengo a qualquer momento. Pode ser diferente. Conhecemos muito bem a equipe do Atlético, todos sabemos o nível em que se encontra, o momento, talvez, um momento não próximo, mas semelhante àquilo que vivíamos. Equipes desse nível são extremamente cobradas e sentem enormes dificuldades quando, às vezes, as coisas não acontecem positivamente. O que se passa lá não é diferente daquilo que acontece aqui dentro. Então, para jogos, para clássicos com esse teor, é natural que nós tenhamos que ter muitos cuidados. Acima de tudo, continuarmos buscando essa recuperação e, de repente, encontrando aí um caminho rapidamente, porque é uma competição que não te dá a possibilidade de você ficar lamentando ou comemorando qualquer resultado. Na sequência, nós já teremos novamente um problema a enfrentarmos. No Botafogo, a situação é muito complicada. Lamentavelmente, vândalos invadiram o CT do clube nos últimos dias, cobrando entrega dos jogadores e vitórias do time que vinha em uma sequência muito ruim dentro do Brasileirão. O Botafogo entrou em campo nesta quinta-feira contra o São Paulo, venceu, o único gol de Kaique, vitória por 1-0, mas ainda precisa de mais vitórias para se afastar da zona do perigo. O próximo confronto do Glorioso é fora de casa, contra o Internacional, no domingo, às 18 horas. O técnico Luiz Castro comentou sobre a semana turbulenta do Botafogo. Não, eu acho que, sabe, o futebol está muito ligado aos resultados e se lhe perguntar para si o que é o projeto do Botafogo, vai-me dizer que é resultados. Se perguntar a outra pessoa qual é o projeto do Botafogo, é resultados. Não é a academia, não é a construção do centro de treinos, não é uma organização interna, não é nada, é resultados. E, portanto, nós sentimos o peso da forma como se olha neste momento o futebol no Brasil e no mundo. E então, se os projetos são resultados, hoje estamos muito felizes, contribuímos bem para o projeto. É isso que sentimos. Felicidade pelo resultado. Na Série B, o Vasco do meu amigo Pedrinho está de bem com a vida. É o terceiro colocado da Série B com 24 pontos. Está no G4. Vai sim, se Deus quiser, voltar para a Série A, porque é o lugar do time grande. E vive uma sintonia intocável com seus torcedores dentro e fora de campo. O próximo compromisso é neste sábado contra o time do Londrina, fora de casa, às 16 horas. Mas antes, a vovó Lúcia, torcedora fanática do clube, visitou o CT Moacir Barbosa e encontrou com seu jogador predileto, o Nenê. Vamos conferir um trechinho desse encontro muito bacana. O problema, você não pode machucar, não? Machucar da tom, você dava e eu ficava com Tá raiva. com medo, né? Vem aqui, ó, camiseta da senhora, ó. Vamos tirar uma foto. Ai, que bom. Aqui, ó. Onde a gente olha? Vai, Gustavo. Daniel. Cadê? Ah, o Daniel lá, ó. Vó e a tropa do vovô, pô. É a tropa do vovô. Vamos botar, né? O neném Vamos com dançar? vovô. É a tropa do vovô. Vamos arranjar uma musicazinha pra gente cantar. Veio porque quis. Oi. Aqui, ó, vou assinar pra cima. Tropa do vovô. Oi, vai. Com a dona Lúcia. Vovô e a vovó. Aí, ó. Oi. Mas quer que a gente dance, não, cara, já foi, já. Tô com vergonha, né? Aqui, ó, tropa do vovô. Oi. Tá forte cada vez mais. Obrigado, viu? Neném, saúde pra você, obrigado. felicidade. Da senhora também. Que Deus muita te saúde, abençoe Deus abençoe. sempre, tá? Que bom que a senhora tenha gostado da surpresa. Ah, gostei muito. Fica com Deus. Conselho da vovó pro vovô. Conselho pra ele. Um conselho, pega aquela bola com muito carinho, conversa com ela e diz assim, eu tenho que fazer um gol pra vovó Lúcia. Tá bom, feito, chama de meu bem. Pode deixar, viu?
É que tem jogador que pega e beija a bola. Não, vou tratar ela com carinho. Com como carinho, sempre. E fazer um gol pra senhora, nela, próximo jogo. E diga assim, eu tenho que fazer um gol pra vovó Lúcia. Fechado. É ordem, hein? Tá bom. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tchau. Obrigado a você. Vocês me matam. Aí eu já tô terminando a coragem, a emoção. Pega a gente, né? Principalmente com a idade que eu tô. Aí vem, parece que quer sufocar a gente. Meu amigo Maurício, vou te perguntar o seguinte, a gente tem rodada aí dos cariocas, confrontos importantes no final de semana pelo Brasileirão, mas na próxima semana, especificamente na quarta-feira, a gente já tem a Copa do Brasil, confrontos importantes. O Atlético, como eu mesmo disse, vai encarar o Flamengo, recebe o Flamengo em casa na quarta-feira. O Fluminense joga contra o seu Cruzeiro cabuloso na quinta-feira também em casa. E o Botafogo vai jogar contra o América também na quinta-feira, assim como o Fluminense contra o América fora de casa. Maurício, momentos diferentes dos cariocas, porém muito parecidos, né? O Fluminense oscilando demais, vence o jogo contra o Atlético Mineiro, super favorito a todas as competições no ano, por 5-3, jogando muito bem. Depois perde para o Atlético Goianiense, jogando em casa com o mesmo time. Depois empata com o América Mineiro fora de casa, com 1 a mais durante praticamente toda a partida. Depois a gente tem o Botafogo, que não vem muito bem nos últimos jogos, sofreu uma goleada pelo Palmeiras. A torcida não, né? Vândalos invadindo o CT do clube, cobrando jogadores. Depois o Botafogo entra em campo, não faz um grande jogo contra o São Paulo, mas consegue a vitória por 1-0, vitória madrinha. E o Flamengo, de técnico novo, criando esperança de novo para a torcida rubro-negra, para que possa jogar aquele bom futebol. Eu queria saber de você, Maurício, quais desses cariocas podem chegar mais longe nessa Copa do Brasil, ou se você vê algum outro time de fora que possa dar mais trabalho nessa competição que promete demais e volta, né, tem as suas oitavas de final dando início na quarta-feira. Bom, meu amigo Isaac, nós temos aí nesse meio de semana o início das disputas, né, de oitavas de final da Copa do Brasil. Todos jogos equilibrados. Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, falando dos jogos de quarta. Bahia Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. Atlético Goianiense Goiás, Clássico Goiano na casa do Atlético. Fortaleza e Ceará no Castelão. E fechando a rodada de quarta, esse jogaço entre Atlético Mineiro e Flamengo. A verdade é que os dois, que são favoritos em todas as competições nacionais, podemos dizer até sul-americanas, não vivem bom momento no Campeonato Brasileiro. Os dois enfrentam oscilações, o Atlético com vários tropeços, o Flamengo chegou a demitir o treinador Paulo Souza, e esse jogo vai ser emblemático para os dois, porque uma eliminação tanto para Galo ou para o Flamengo vai realmente deixar um clima ainda mais complicado nas duas casas. Agora, na quinta-feira, continua, nós temos mais times do Rio em campo, ainda pela essa fase de oitavas de final. Vale lembrar que terá São Paulo e Palmeiras no Morumbi, outro grande confronto nessas oitavas de final. O Botafogo vai até Minas enfrentar o América, num momento em que duas equipes que não estão no seu auge. O Botafogo, no entanto, recuperou um pouco da confiança com a vitória essa semana dentro de casa contra o São Paulo, que lhe dá mais moral para enfrentar o Coelho, que em Belo Horizonte é sempre um adversário muito perigoso. O Botafogo tem que conseguir um resultado razoável para depois decidir em casa. E o mesmo vale para o Fluminense, que na quinta-feira recebe o Cruzeiro. O Fluminense é favorito? Sim, por ser um time de primeira divisão. E o Cruzeiro hoje na segundona. Porém, o Cruzeiro
faz uma grande campanha na Série B e é o líder da competição. O momento do Cruzeiro é melhor do que o do Fluminense, mas o Fluminense tem condições de aproveitar o apoio do seu torcedor e largar na frente, criar uma vantagem para o jogo de volta no Mineirão. O certo é que serão grandes jogos nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Numa final emocionante, o Volta Redonda conquistou a Taça Santos Dumont, equivalente ao primeiro turno da Série A2, a segundona do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Macaé se largou na frente no primeiro tempo, fazendo 1-0 com Anderson Manga, mas no segundo tempo, Pedrinho e Tomás viraram o jogo para a equipe do Sul Fluminense. Voltaço 2-1, conquistando o título, garantindo vaga nas finais da competição, brigando para voltar para a elite do futebol do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, continua pensando na Série C do Brasileiro, pela qual o Voltaço entra em campo na segunda-feira, dia 20, contra o Floresta do Ceará, em Fortaleza. Parabéns ao Voltaço, que confirma até agora um favoritismo na Série A2, por ser um time que tem um calendário durante todo o ano. Já havia disputado a primeira divisão, caiu, mas terá a chance de ainda este ano brigar pelo seu retorno. A Série C do Campeonato Estadual de Profissionais, a 5ª divisão, tem mais uma rodada nesse final de semana. No domingo, no estádio Leônidas da Silva, Brasileirinho e Juventus jogam às 10 da manhã. Às 15 horas no Alzirão, em Itaboraí, tem Atlético Carioca e Império Serrano. Unisouza e Rio de Janeiro jogam só na segunda, 3 da tarde, em Moça Bonita. No mesmo horário e mesmo dia, Sport Clube Resende e Paraty se enfrentam no Joaquim Flores. Belfort Roxo e CAAC Brasil jogam nesse domingo no estádio Nélio Gomes. E na segunda-feira, outro jogo, às 10 da manhã, no Leônidas da Silva, Barcelona e Brescia. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, tem um clássico regional nesse sábado, dia 18, às 11 da manhã, no Laranjão, em Nova Iguaçu. O time da casa vai receber a Portuguesa. A Portuguesa vem de sua primeira vitória na competição, enquanto o Nova Iguaçu é o melhor colocado entre os times do Rio de Janeiro, na terceira posição do Grupo 7, com 11 pontos. O Pérolas Negras, também do Rio de Janeiro, ainda não conseguiu vencer e está na parte de baixo da tabela. O jogo Nova Iguaçu e Portuguesa será muito importante para as duas equipes. Bom, começando o giro de informações dos municípios, o Mageense Futebol Clube perdeu nessa quinta-feira no Rio de Janeiro para o Bom Sucesso na casa do adversário, na zona da Leopoldina do Rio de Janeiro, por 2-1. Foi o segundo revés seguido do Mageense, que até então dividia a liderança com o Bom Sucesso e o Goitacás. Mas nem tudo está perdido. A equipe ainda tem 2 jogos para buscar a classificação para as semifinais do primeiro turno. O time volta a campo nesse domingo, dia 19, às 15 horas, contra o Barra da Tijuca, no campo do Suruiense. Depois, o Mageense encerra sua participação na fase de classificação contra o Búzios, fora de casa. Conseguindo reagir, o Mageense briga aí pela vaga, podemos dizer, com o Campos e também com a equipe do Tigres do Brasil. Uma com 13 pontos, a outra com 11. O Campos está empatado em pontos com o Mageense, mas leva melhor no saldo de gols. Então, é questão de fazer agora a sua parte, tentar os melhores resultados possíveis nesses 2 jogos e torcer por tropeços dos adversários. Em Teresópolis começou
o campeonato de categorias de base sub-13, sub-15 e sub-17. No sub-13 estão participando a Escola de Futebol Flamiano Barilha, o Articular, o Transformers e o Projeto do Ar. Já no sub-15, Projeto do Ar, Croix, Transformers e Escola de Futebol Fabiano Barilha. E no sub-17, a Escola de Futebol Fabiano Barilha, Articular, Projeto do Ar, Núcleo do Grêmio e o CTBF do Golfe Clube. Os jogos têm acontecido nos campos da Asbac, na Granja Comari, e do Barra Futebol Clube. E tem evento em Rio das Ostras nesse final de semana. No domingo, dia 19, a partir de 8 da manhã, o terceiro desafio do Galo Brabo, que acontece em Cantagalo. O percurso reduzido light de 29 quilômetros, o esporte pesadão de 44 quilômetros e o PROD profissional, 58 quilômetros. Vai ter o sorteio de uma bike Aro 29 e as inscrições estavam sendo feitas pelo site www.sprinta.com.br. Informações pelos telefones que aparecem no banner aí na sua tela. E nesse sábado, dia 18, acontece a grande final do Campeonato Amador de Futebol de Rio das Ostras. Você vê aí imagens das semifinais da competição, onde o Operário venceu o Palmital por 3-1 e o Amigos Mar do Norte venceu o Marileia nos pênaltis, depois de empate em 1-1 no tempo normal, venceu por 4-3 nos pênaltis. A grande final será então nesse sábado, dia 18, entre Operário e Amigos Mar do Norte, o jogo acontecendo no estádio Emília Rosa Guimarães. Realmente uma competição que tem mobilizado a cidade e a expectativa de uma grande final entre o time do Operário, um time tradicional e ganhador de títulos, contra o Amigos Mar do Norte, que busca aí ser a superação e também a surpresa dessa competição. A FIFA anunciou nesta quinta-feira quais serão as 16 cidades sede da Copa do Mundo de 2026. Serão 2 no Canadá, 3 no México e 11 nos Estados Unidos. Será o primeiro mundial da história a ter 48 seleções participantes. Confira as cidades: Canadá, Vancouver e Toronto. México, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. Estados Unidos, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York. NBA Finals. O Golden State Warriors entrou para a história ao fechar a série por 4-2 sobre o Boston Celtics em Boston na noite da última quinta-feira. 103-90 para o time de Stephen Curry, Damian Green e Klay Thompson. Com o título, a franquia ultrapassa o Chicago Bulls de Michael Jordan, que detém 6 títulos, e entra no pódio dos campeões, sendo o terceiro colocado com 7 títulos, atrás de Lakers e do próprio Boston, que detém 17 títulos de NBA. O nome do jogo? Stephen Curry, cestinha com 34 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Único jogador com 150 bolas de 3 em finais de NBA. E é claro, além de conquistar o título de MVP das finais. É pouco, né, Maurício? O cara joga demais. O Arsenal encaminhou um acordo com o Manchester City e está perto de contratar Gabriel Jesus. A expectativa é que o atacante de 25 anos defina o seu destino até o fim da próxima semana. A oferta do time londrino gira em torno dos 58 milhões de euros, 310 milhões de reais. Gente, obrigado pela sua audiência, obrigado equipe técnica, fique com Deus e até o próximo Esporte Mais. Tchau, tchau.